presidente da República soltou uma declaração bombástica de que se os governadores zerassem o ICMS sobre o combustível, ele então iria zerar os tributos federais sobre o mesmo. E aí fica uma pergunta no ar: isso juridicamente é possível? E outra, economicamente é viável? Se você ficou com essa dúvida, já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque ele é muito importante. Ele ajuda ao YouTube perceber que você gostou do vídeo e que ele pode ser mostrado para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, já deixe sua inscrição aqui embaixo e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então, se você já deixou seu like e está inscrito, vamos para o vídeo. A declaração do presidente balançou e ficou a pergunta: é possível ou somente um discurso populista? Então vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar se é juridicamente possível fazer tal proeza. E na segunda parte vamos analisar se economicamente é viável. Pois bem, juridicamente é possível? Bom, você deve estar se perguntando, mas eu aprendi que o tributo, lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional, o princípio da legalidade me diz que eu só posso alterar, majorar, extinguir, reduzir um tributo com força de lei e, preferencialmente, lei complementar. Mas toda regra tem a sua exceção. Parece que no direito tudo depende, não é verdade? Pois bem, aqui não poderia ser diferente. Realmente o artigo 97 diz exatamente isso. Veja aí na tela. Somente a lei poderá estabelecer, inciso 1º e 2º, é o que nos interessa agora, a instituição de tributos, extinção ou a majoração de tributos ou sua redução, com exceção dos artigos 21, 26, 39, 57, 65, que são os impostos sobre importação, exportação e etc. Pois bem, você tem, é claro, somente lei pode estabelecer, instituir, majorar ou extinguir o tributo. Porém, como eu falei, tudo tem a sua exceção. Então, para buscar essas exceções, nós vamos aqui na Constituição Federal. Veja aí na sua tela, artigo 150 da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias, assegurado ao contribuinte é vedado, ou seja, é proibida a União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Então, senhores, temos aí exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Isso quer dizer que o poder público está amarrado pela própria legislação por força do princípio da legalidade. Para alterar um tributo, ele teria que fazer através de uma lei específica. Porém, como eu falei, tudo tem exceção. E a exceção está um pouco mais à frente. Veja bem, na própria Constituição Federal. Vamos lá, vou colocar na tela para você olhar. Bom, a exceção começa no artigo 177, parágrafo 4º, que trata aí da CID combustível, a contribuição de intervenção no domínio econômico, que incide sobre as questões ligadas ao petróleo e seus derivados. E lá diz: a lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1º, a alíquota da contribuição poderá ser, a linha B, reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo. Aí você pergunta, bom, o governo federal pode fazer por ato do Poder Executivo? Pode. Reduzir ou restabelecer. Majorar, não. Se você tem uma boa memória, o presidente anterior, Michel Temer, ele fez exatamente isso. Durante a paralisação dos caminhoneiros, ele prometeu reduzir a CID, justamente a CID combustível. E ele pôde fazer isso por ato do Executivo, porque a própria Constituição Federal dá essa ressalva para ele. Mas aí fica a pergunta, e os estados? Os estados também podem fazer o mesmo, só que de uma forma diferenciada. Na tela de novo para vocês, só que dessa vez o artigo 155, e lá diz: no seu parágrafo 4º, na hipótese do inciso 12, a linha H, observar-se-á o seguinte: inciso 4º, as alíquotas dos impostos serão definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, observando-se o seguinte, dois pontos, a linha C, que nos interessa,
poderão ser reduzidas e restabelecidas. Bom, assim como o governo federal, o governo do estado também pode fazer. Só que dessa vez eles se reúnem e estipulam aí o valor de quanto será a alíquota do seu ICMS. A segunda pergunta é: economicamente é viável? Aqui que mora o abismo dessa questão. Bem, vamos tomar como exemplo o estado do Maranhão. No preço do combustível, 29% do valor da bomba é de ICMS, ou seja, dos estados. 15% são PIS, COFINS e CID, ou seja, tributos federais. Juntando aí dá uma média de 44%. Sendo assim, se fossem reduzidas o ICMS, PIS, COFINS e CID, o combustível ficaria cerca de 44% mais barato. Isso é porque os impostos estão incidindo no preço da bomba, não da refinaria. Se fosse na refinaria, seria mais barato ainda o valor do combustível. Pois bem, mas como eu falei, é viável? Vai ter uma queda brusca na arrecadação. Para o governo federal, seriam cerca de 24 bilhões de reais só no primeiro ano, que deixaria de recolher caso abra mão do PIS, COFINS e da CID combustível. Mas para o governo do estado seria um peso maior. Para você ter uma ideia, no meu estado houve uma arrecadação de 5,9 bilhões de reais em 2019 só de ICMS. Desse valor arrecadado de ICMS, cerca de 37% é referente somente a ICMS dos combustíveis, ou seja, mais de 2 bilhões de reais. Dinheiro esse que tem que ser destinado à segurança, saúde, educação e etc. Então, o Estado teria que achar uma outra forma de arrecadar esses valores, para que possa então reduzir no combustível, ou existir uma contrapartida do governo federal. É viável? Acho bem difícil. Acho bem difícil os estados, principalmente da oposição, abrir mão dessa arrecadação sem que tenha uma contrapartida do governo federal. Sendo assim, com valores tão expressivos, sem uma contrapartida, outra fonte tributária, dificilmente os estados vão aceitar o desafio proposto pelo presidente da República. Talvez não zerar, mas abaixar um pouco o ICMS já ajudaria bastante. Ou, ao invés de cobrar o ICMS e os tributos no valor da bomba, cobraria em cima do valor da refinaria, do preço inicial do combustível. Isso faria com que o tributo ficasse menor. Pois bem, só nos resta aguardar aí o desfecho desse desafio lançado pelo presidente da República e acompanhar como cada estado vai lidar com a sua arrecadação. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não esquece de compartilhar. Até a próxima!